Hey guys! Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um assunto polêmico. Google Tradutor. Posso ou não posso usar? Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente. É bom, é ruim, o que você acha? Enfim. Então eu resolvi vir aqui para dar minha opinião a respeito. Primeiro, gente, eu jamais vou te dizer o que você pode ou não pode fazer, tá? Você é livre para fazer suas escolhas, mas eu vim aqui dar minha opinião baseada na minha experiência daquilo que funciona e do que não funciona. E é a seguinte, eu não sou contra o Google Tradutor de forma alguma. Eu sei que tem muitos professores, né, que abominam o uso do tradutor, que dizem que é horrível, que vai te atrapalhar, e eu discordo. Eu acho que os tradutores estão melhorando cada dia mais, então você consegue sim ter traduções assertivas cada vez mais, principalmente quando você está traduzindo frases completas, né? Eu acho que ainda para palavras soltas ele ainda tem um grande déficit, porque ele não consegue saber, né? Uma palavra pode ter muitos significados e o tradutor não consegue saber qual é o significado que você está buscando. Então ele te dá provavelmente o mais comum, mas pode ser que não seja aquele que você esteja buscando, né? Mas para frases completas ele já consegue sim te dar uma boa tradução dentro de um contexto específico. Mas eu vou te dizer uma coisa, a minha opinião sincera é que todo estudante de respeito deve utilizar dicionário. Deve ter o seu dicionário de estimação, tá? Por que isso? Porque o dicionário é uma ferramenta muito mais completa do que o tradutor. O tradutor, ele não vai te ajudar a aprender. Eu sempre digo assim que o tradutor ele é um grande quebra-galho, um ótimo quebra-galho. Para aquele momento que você está no desespero, ali na pressão, você está conversando com alguém, você não sabe a palavra, você precisa escrever alguma coisa rápido, precisa daquela palavra, aí é a hora de usar o tradutor. Que você vai colocar a palavra, ele vai te falar qual que é, beleza. Mas, para fins didáticos, para fins de aprendizado, ele não é a melhor opção. Por quê? Porque ele é limitado demais, né? Ele não tem ferramenta suficiente para te ensinar. Ele vai te dar uma resposta. Infelizmente, o nosso cérebro ele não trabalha dessa forma. 90% das palavras que você vê, que você jogar no tradutor, você vai esquecer. Já no dicionário, a gente tem diversas opções, diversas ferramentas que a gente pode usar para otimizar e para fazer nosso cérebro lembrar daquilo lá muito mais facilmente. Então não importa, hoje em dia os dicionários, a maioria, né, os mais famosos, assim, são super completos, tem site, tem aplicativo, tem um monte de ferramenta diferente que você pode usar. Então eu vou aproveitar esse vídeo, inclusive, para te trazer aqui para a tela do meu computador, para te mostrar o meu dicionário de estimação, que é o dicionário de Cambridge, Cambridge Dictionary, é o que eu mais gosto, porque eu acho ele mais intuitivo, mais fácil de usar, mas qualquer outro dos grandes vai ter as mesmas funções, ou bem parecido com o que eu vou te mostrar aqui. Eu tenho certeza que depois que eu terminar de te mostrar, você vai estar convencido que o dicionário é melhor do que o Google Tradutor. Vamos lá? Bom, já vou começar então te mostrando uma das minhas coisas favoritas do dicionário, que já ganha do tradutor, é o fato de você poder escolher se você quer a tradução do inglês para português, como está aqui, ou se você quer só do inglês, né? Inglês para inglês, que seria. O tradutor, obviamente, não tem isso, né? O tradutor sempre vai ser de uma língua para outra. E por que que o inglês para inglês é legal? Obviamente, se você não tem um nível de inglês suficiente para conseguir compreender uma definição em inglês, não vá usar essa função. Use o inglês português no início, até que você consiga construir um inglês suficiente para daí sim passar para o inglês. Mas se você já consegue ler uma definição, né, na maior parte das vezes, ler uma definição e compreender, use essa forma. Por quê? O nosso cérebro, uma das formas que a gente aprende é por associação. E o que quer dizer isso? Isso é muito verdade para vocabulário, tá? O vocabulário é muito, assim, a gente associa muita coisa. Quando você associa uma palavra com a sua tradução, quando você faz isso repetidamente, né? Você joga lá, por exemplo, Apple no dicionário inglês-português,
ou no tradutor, ele vai aparecer lá, maçã. Ah, tá bom. Então o seu cérebro, ele associou que apple é maçã. Ele associou uma palavra com outra palavra em português. Quando você faz isso repetidamente, o nosso cérebro fica condicionado a traduzir. Então a gente fica preso naquela estrutura de escutei, eu tenho que traduzir, eu li uma coisa, eu tenho que traduzir. E sempre buscar a palavra em português que é equivalente. E isso nem sempre existe, né? Quando a gente busca uma definição em inglês, ou mesmo uma outra forma de associar, por exemplo, eu vou colocar aqui Apple no inglês, para vocês verem o que vai aparecer. Aqui, olha só, a primeira coisa que você viu foi o quê? A imagem, né? Com certeza você viu a imagem antes mesmo de tentar ler a definição. Você viu a imagem. O seu cérebro, ele vai associar que apple é essa fruta. Você não precisa pensar na palavra maçã em português para isso. Quando eu falo maçã para você em português, o que vem na sua cabeça? Vem a fruta, não é? Você vem a imagem de uma fruta, sei lá como, mas vem. É isso que a gente quer em inglês. Eu quero associar as palavras a outras coisas que não as palavras em português. É isso que a gente tem que fazer para aquela famosa frase de pensar em inglês, sabe? Que eu sei que tem tanta gente que fica habituada falando, você tem que pensar em inglês, você precisa pensar em inglês, para de pensar em português. Você fala, mas como que eu paro de pensar em português? É impossível. Isso daqui é uma forma de você treinar o cérebro a fazer associações em inglês ou de outras formas, no caso com imagens. Claro que com objetos, com coisas concretas é muito mais fácil, né? Se você colocar uma palavra aí diferente, uma coisa abstrata, não vai ter uma imagem para você conseguir associar, você vai ter que ler a definição. Mas quando você consegue associar, você consegue compreender uma palavra pelo significado dela em inglês, sem precisar imediatamente pensar no significado em português, pensar na tradução em português, isso ajuda muito. Né? Parece que não, mas ajuda. Repetidamente, esse é um exercício que ajuda muito, porque você está treinando o seu cérebro a funcionar em inglês. Isso não quer dizer que você vai parar de pensar em português, isso nunca vai acontecer, mas você vai sim ajudar ele a fazer associações inglês-inglês. Então é legal que você use o dicionário em inglês. Essa é a primeira coisa. Aproveitando que eu abri aqui a Apple, né? Eu já vou mostrar algumas das outras funções que eu gosto muito também. Primeiro que você consegue escutar a pronúncia, né? Você já vai falar, mas no tradutor eu também consigo. Verdade, no tradutor você também consegue, isso é ótimo. Aqui você escuta a tradução no inglês britânico e no inglês americano da maioria das palavras. Não se prenda só a isso, tá, gente? Nós temos vários outros sotaques que existem no mundo também, né? Mas esses dois são os mais falados, então são esses dois que aparecem aqui. É legal você saber a diferença. Mas, enfim, se você está focando no inglês americano, escuta a pronúncia americana para você poder repetir, copiar, enfim. Você consegue, é só clicar aqui, ó. Vou clicar para você escutar. Apple. Apple. Tá vendo? Essa palavra não tem muita diferença de pronúncia, né? Mas sempre vai ser uma voz diferente, porque é a voz de um britânico, a voz de um americano, né? Outra coisa que eu gosto muito desse dicionário é isso daqui. Vocês estão vendo essa bolinha azul aqui que está escrito A1. O que quer dizer isso? Né? Essas são coisas que a gente nem repara no dicionário, né? Fala sério. A1 quer dizer o quê? É o nível dessa palavra. Sabe, igual a gente tem de nível de aluno, né? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Esse é o nível do CEFR, né? Que é o internacionalmente reconhecido como os níveis de aprendizagem do inglês. Então, se você é um aluno A1, quer dizer que você é básico. Se você é C2, quer dizer que você é avançado, proficiente, ok? E aí você vai subindo, né? Então, se esse é uma palavra de nível A1, isso quer dizer o quê? Que provavelmente um aluno A1 sabe essa palavra, conhece essa palavra. Vou colocar outra palavra aqui só pra gente ver. Por exemplo, sei lá, behavior. Olha lá, ele já mudou para B1, ou seja, um aluno de nível B1, um aluno intermediário, provavelmente conhece essa palavra. E por que isso é legal de saber? Porque, por exemplo, você está lendo um texto, e aí você
encontra lá uma palavra que você não conhece. Você joga no dicionário e você vê, nossa, isso é uma palavra C1. Pô, mas eu sou B1, então, né, não é à toa que eu não conhecia essa palavra, porque às vezes aparece, né, palavras mais difíceis, palavras mais fáceis em um texto. Então você pensa, nossa, essa palavra realmente eu não conhecia, né? É uma palavra que está um pouco acima, um vocabulário um pouco mais avançado do que o meu nível de inglês. O contrário também pode acontecer. Você procura uma palavra que você não conhecia e vê que ela é nível A2. Você fala, nossa, essa palavra é nível A2 e eu nunca tinha escutado. Eu vou gravar, vou colocar ela para praticar para não esquecer mais. Afinal, é um nível que eu já tenho, né? Que eu posso utilizar facilmente. Então, isso ajuda muito a gente saber, assim, mais ou menos o nível que a gente está e melhorar o nosso vocabulário dentro daquele nível. Eu acho isso muito interessante. E você pode, inclusive, criar uma lista de palavras. Tá vendo aqui, ó? Add to word list. Se você clicar aqui, ele aparece para você adicionar como se fosse, você tem que entrar na sua conta e tudo mais. Mas para você criar como se fosse um banco de dados, aí um caderno de anotações, né, para você fazer as suas anotações e colocar as palavras que você aprendeu. E depois você pode voltar e revisar, né? Se você esquecer, você vai voltar lá e vai, essa daqui eu sei. Mas isso também você pode fazer num caderno, à mão, enfim, no computador, em outra página, né? Isso é como você preferir. Vocês vão ver aqui, ó, aproveitar que eu coloquei a palavra behavior, olha só, aqui embaixo, olha só o que apareceu. Aqui, o que é isso? US sempre vai querer dizer United States, ou seja, é o inglês americano, o inglês falado nos Estados Unidos. UK é United Kingdom, ou seja, é o inglês do Reino Unido, inglês britânico, né, que a gente tanto chama. O que quer dizer isso daqui? Essa palavra que eu pesquisei está no inglês americano. Aqui, entre parênteses, ele colocou que behavior com U é o inglês britânico, ou seja, na escrita do inglês britânico, essa palavra ganha um U. Isso acontece em muitas palavras são iguais, mas elas têm escritas diferentes nos dois tipos de inglês, né? Então, ele já te mostra, ele já fala. Então, se você escrever com U, também tá certo, ok? É apenas a norma de um país e a norma de outro país. O que mais eu gosto? Os exemplos. Gente, isso daqui, ó, é o ouro do dicionário. Isso daqui, o tradutor jamais vai fazer por você. Ele te dá muitos exemplos. Se você quiser mais, você pode pedir mais. Mas, enfim, aqui você consegue ver, e isso também é uma coisa que é exclusiva do inglês em inglês. No inglês português ele é um pouquinho mais limitado, ó. E depois eu vou colocar lá para vocês verem, mas vamos ver aqui. Ele te dá muitos exemplos. E esses exemplos, é isso que você precisa para memorizar. Você precisa ver a palavra em contexto. Não adianta só você olhar o que ela significa. Tá? Não adianta só você ver isso aqui, pronto, acabou. Não, você precisa ver como ela é usada, qual é a função dela na frase, como que ela aparece, se ela tem variação, se não tem, como que ela vai para o plural. Tem plural? Não tem. É verbo, como que eu conjugo? Você precisa ver essas coisas, senão de nada adianta você aprender uma nova palavra, se você não souber usá-la numa frase. Então, leia os exemplos. Os exemplos são o que vai te fazer aprender, de fato, e memorizar aquela palavra, né? E lembrá-la depois. Aqui tem muitos, eles te dão exemplo aqui, ó, que cada risquinho desse... Ih, eu cliquei em outra coisa, deixa eu voltar. Cada risquinho desse aqui, tá vendo? Quer dizer que ele muda para um significado diferente, né? Uma mesma palavra pode ter vários significados. Nesse caso é bem sutil a diferença, mas enfim. Mas em todos eles tem exemplo, tá vendo? Todos eles vai ter exemplo. Vou até clicar ali na outra que eu tinha clicado, nesse violent aqui, para ver quais são os exemplos. Olha lá, ó, tá vendo? Ele já mostrou que é B2, essa palavra violent. Parece que não, né? Porque para nós é uma palavra simples, é uma palavra parecida com o português, violento, violent. Mas é interessante isso porque geralmente as palavras que são de origem latina, né, que vem do latim, elas costumam ser consideradas avançadas, né, ou elas têm um nível mais alto para elas. E para a gente elas são fáceis, porque são parecidas com o português.
Então é muito comum a gente ver, assim, às vezes uma palavra que a gente acha tão óbvia e fala, não, isso aqui é óbvio, né? Porque é super parecido. Você vai ver lá, é C1, C2 a palavra, né? Porque provavelmente existe algum sinônimo mais utilizado em inglês que seja de outra forma, que daí não vai ter nada a ver com o português, né? Então isso é, enfim, só uma observação, uma coisa legal de se saber. Mas você vê aqui que ele dá vários exemplos de várias formas, frases completas, né? Outra coisa, voltei aqui no behavior. Uma coisa que eu acho muito legal é que você tá lendo um exemplo, né? Então você vê lá, her behavior is often appalling. Você fala, pô, mas eu não sei o que é appalling, não me ajudou nada esse exemplo, né? Tá bom, você não sabe o que é appalling? Clica. Tá vendo que ele fica com um sublinhado? Clica que você já vai direto para essa palavra. E daí ele já vai te dar a mesma coisa, né? Você consegue já entender. Então você vira um ciclo, né? Você vai uma, aí você já aprende a outra, você já aprende a outra, você já aprendeu 10 palavras em uma. Então, por isso que é uma riqueza de vocabulário, é uma riqueza de informações, de conteúdo, né? Coisa que o tradutor não vai te mostrar, ok? Basicamente, em termos de dicionário, é isso, certo? Mas nós temos também o Thesaurus. O que é Thesaurus? Thesaurus, ele mais ou menos é um dicionário de sinônimos. Então, quando você precisa estar, por exemplo, escrevendo um texto, e você vai, tô repetindo muito essa palavra, o que eu posso escrever aqui para não repetir essa palavra de novo? Procura no Thesaurus. É lá que você vai procurar. Então, aqui ele já dá, tá vendo? Esse quadrinho amarelo, ele já tá dando os sinônimos. Então, behavior, ele já coloca aqui, ó, conduct, comportment, demeanor, manner, ways, enfim. Ele já te deu aqui um monte de sinônimo para a palavra behavior. E você pode ver mais resultados se você quiser fazer essa pesquisa direto no Thesaurus, né? Então aqui, ó, ele já te dá Ai, gente, desculpa. Ele já te dá aqui os exemplos direto com essas outras formas de usar. Legal, né? Então, ele tem exemplo dentro do exemplo, ele tem exemplo dentro do sinônimo, é muita coisa. Além disso, você tem aqui em cima, ó, se você está enxergando aqui, ele tem a aba do Thesaurus. Então, se você for lá e jogar, por exemplo, assim, ó, eu quero um sinônimo de intelligent. Opa, aí. Quero um sinônimo de intelligent. Ele vai te dar aqui, ó. Clever, smart, bright, sharp, brilliant, intellectual, cerebral, wise, brainy, gifted, talented, knowledgeable, astute, enfim. Ele já te deu trocentos exemplos aí, trocentas sinônimos e exemplos dentro deles, com exemplos. Todos eles têm exemplo. Tá vendo? Ele ainda te fala, ó, esse daqui é mais formal, cerebral, uma palavra formal. Smart é principalmente nos Estados Unidos. Olha o quanto de informação nós temos dentro de um dicionário, gente. E vocês usando o tradutor. Não, para com isso hoje. Tá? Isso aqui são coisas que quase ninguém usa. E tá tudo aí. Tá tudo aí. É só a gente saber buscar. Última coisa que esse dicionário aqui é maravilhoso. Tá vendo essa aba aqui, ó, do lado do Thesaurus? É uma aba de grammar, que vocês tanto amam, né? Grammar. O que é isso daqui? É uma área de Cambridge específica para ensinar gramática. É isso mesmo. Então, se você tem uma dúvida de gramática, você pode perguntar para o dicionário, que ele vai te dar, né? E é uma fonte super confiável. É diferente, por exemplo, de você jogar no Google. Geralmente a gente joga direto no Google, né? Qual que é a diferença de many e much? E aí você vai achar um monte de coisa lá, mas você não sabe se você pode confiar naquela fonte. Essa você pode, te garanto, que Cambridge é confiável. As melhores gramáticas, os melhores livros didáticos de inglês são de Cambridge. Então, se você vem aqui, por exemplo, né? Esse exemplo que eu acabei de dar, a diferença de many e much. Você escreve lá, ó, many e much. Bota lá. Ele já vai te dar, olha só, uma aula de much, many, a lot of, lots of, né, de todos os quantifiers. Ele vai te dar explicação, ele vai te dar exemplos, ele vai te dar aqui, ó, perguntas, negativas, afirmativas. É uma aula de gramática, gente. Uma aula inteira de gramática.
Vocês estão vendo isso aqui? Isso daqui é ouro. Sério mesmo. Não deixe de usar, tá? Se você tem já um inglês suficiente para conseguir compreender uma explicação em inglês, use isso daqui. Né? Procura usar isso daqui antes de recorrer a outras alternativas mais fáceis, digamos, né? Porque existem alternativas mais fáceis. Você vai ter lá uma alternativa que vai te dar uma explicação em português, você vai ter algum lugar, né? Ou simplesmente assistir um vídeo do YouTube, que também é válido, é claro. Mas isso daqui também é uma forma legal de você diversificar e treinar o seu cérebro de formas diferentes, ok? Ele também te dá aqui já, né, as coisas pesquisadas, as coisas mais acessadas, por exemplo, prepositions and particles, né, preposições, verbos, palavras, frases, enfim. Você tem aí diversos temas que você já pode entrar direto e pesquisar. E você também pode pesquisar por letra, enfim. É muito completo isso daqui, tá? E vocês viram que eu mostrei aqui, ó, eu mostrei três funções só, né? Ele também tem um tradutor, se você quiser, que também é bom, ó, assim como o Google Tradutor funciona da mesma forma, enfim. Então, eu não sei, gente, eu acho que eu convenci vocês de que isso daqui é muito melhor do que o Google Tradutor, né? Por favor, eu espero que sim. Mas enfim, era isso que eu queria dizer, passar para vocês. Os dicionários são uma ferramenta super, super completas e a gente precisa tirar proveito disso, né? Então, tenta não se acomodar tanto naquilo que é mais fácil, porque aquilo que é mais fácil não necessariamente vai te ajudar a aprender mais rapidamente, né? O que é mais fácil, às vezes, demora mais. O que é um pouquinho mais desafiador, às vezes, dá um resultado mais rápido pra gente, ok? Então, pratica, testa, vê se você gosta de usar o dicionário. Me conta aqui também se você usa já algum outro dicionário, alguma outra ferramenta, se você usa bastante o Google Tradutor, enfim, vamos conversar aqui nos comentários, tá bom? É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.